Eu queria ver com vocês hoje algumas coisas interessantes. Senhor, há de me dar graça. Todos nós, veja bem, todos nós saímos de casa, com certeza. Nós não saímos para ver um show. Você não veio aqui porque você não tinha nada que fazer na sua casa. Maurílio, você não tem nada que fazer na sua casa? Eu vou lá na casa, vou lá ver o que aqueles caras, aqueles loucos lá estão falando. Não foi, não. Você saiu da sua casa porque eu tenho uma expectativa de que você também tem uma expectativa de que você quer ouvir algo de Deus para a sua vida. Legal isso. É isso mesmo. Você não saiu para me ouvir discurso, dar conselhos mesmo, não vale. Você está interessado em mudança, interessado em ouvir o poder da palavra de Deus para mudar a sua vida. E hoje nós cantamos aqui, você começou os cânticos aqui com a música qual a música que é? Irei contigo. É um desejo que todos nós temos de seguir o Senhor, diga amém. Não é isso? Não é isso que você quer, seguir o Senhor? Não é isso que você quer? E depois? Eu me lembrei quando nós cantávamos essa música, eu me lembrei lá de Lucas 1, quando ele fala assim, livres dos nossos pecados, o serviríamos sem temor todos os dias da nossa vida. Nosso objetivo, de todos nós, aqueles que já conhecem e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, o objetivo mesmo é estar no caminho de Deus, no caminho reto, no caminho que nos traz em meio às muitas lutas e dificuldades, porque as lutas continuam, nós temos os vencedores nessas lutas e depois nós temos recebido no céu. Tudo. A palavra é a que muda. Você saiu da sua casa para você ver alguma coisa para a sua vida. Aliás, concorde comigo. Se você está satisfeito com a sua vida, você não tem por que mudar. Não é verdade? Por que você vai mudar se você está satisfeito com a sua vida? Só muda e está interessado aquele que está insatisfeito. Eu posso, então, concluir de que o evangelho é para pessoas insatisfeitas. Se você está satisfeito, se está tudo bom para o seu lado, no seu ponto de vista, está tudo certinho. Se você já entende de que os problemas da vida não vão te soterrar, se você entende que quando você morrer, você vai passar a fronteira celestial, eu digo para você, se você está vivendo com o status, né, com maneira que você vive, se você está satisfeito, eu digo para você, a palavra não é para você. O evangelho, a pregação da palavra é para pessoas insatisfeitas, pessoas que não estão satisfeitas com a sua própria vida. A palavra é para ele, para essa pessoa. Pessoa que não tem porquê, não tem nem porquê ouvir a palavra. Pensando isso, essa semana nós tivemos todo mundo, a família, grande parte da família, N menos o Bruno, e a Marcela e as crianças, nós tivemos todos, nós ficamos a semana inteira em Ubatuba, saímos daqui na segunda-feira e voltamos. Agora, um pouquinho antes de chegar aqui, viemos correndo para a reunião, e eu estava num desses dias assim, pensando alguma coisa a respeito do favor de Deus, dos benefícios de Deus, e essa é a luta. Presta atenção, a dificuldade sempre nossa, que pregamos a palavra, é para levar benefício às pessoas. Eu sei que você está pensando assim, não é não. Eu sei que você tem alguém pensando aqui. Semana passada foi o Jackson. O Jackson não veio hoje. O Jackson, brincadeira, até molei ele e falei assim, você está pensando isso. Estão repetindo. Eu sei que há pessoas aqui que pensam assim, tudo que esse velho gagá, cabeça branca está falando, ele está buscando alguma armadilha para me capturar. Não é assim? Não é verdade isso, Lucas? Você acha que não tem gente pensando assim? Com certeza, disse o pastor Lucas, aniversário dele foi essa semana, viu? Dei um abraço nele. Pessoas que pensam assim, todo esse momento, toda essa reunião, tem o objetivo de eles me explorarem. Tem pessoas que pensam aqui assim, mesmo aqui, dá uma olhadinha, vê se você vê. Você consegue ver alguém? Você já percebeu algum que está pensando assim? O Lucas disse que já percebeu alguém que está pensando assim. Preste atenção. Infelizmente, há uma verdade que é o seguinte. O mundo, muitos pastores modernos, eles estão muito mais interessados em receber benefícios e ter benefícios do que prestarem um serviço.
Mas há aqueles que estão interessados no seu benefício. E dentre esses eu me incluo, porque eu quero o seu bem, por conta da pregação da palavra, do conselho da palavra, a sua vida ser modificada e você ter os benefícios do reino de Deus, os benefícios de Deus. Resumindo, eu estou te dizendo nesta noite que tudo quanto fazemos e queremos é para o seu bem. É para o seu bem. E aí você me perguntaria, mas qual é o bem que você me quer, que você tem para mim? Eu digo assim, primeiro a questão é essa. Primeiro, nós não estamos interessados que você tenha mais ou menos dinheiro. Entendemos pela palavra de Deus de que quando eu vou ao Senhor, a minha vida já passa a ser em sacrifício vivo. Eu devo ser consumido para que outros tenham a mesma vida que eu tenho experimentado. Essa que é a ideia. Então, em todos os sentidos, é uma questão de levar as pessoas... O benefício que eu quero para você, é simples assim. Primeiro, na sua vida, você ter, em meio a problemas e dificuldades, você ver a vida de um ponto de vista diferente. Cristianismo, preste bem atenção, todo mundo lá do fundo e os que estão fora, preste atenção. Cristianismo não é o que me ocorre, mas é como eu reajo. Você entendeu isso? Cristianismo não é o que me ocorre, porque a chuva, as dificuldades, elas virão sempre para todo mundo. Mas é como eu reajo. Então eu diria para você assim, que o que eu quero para você é que no meio de lutas e de dificuldades você tenha conforto. Você tenha paz. No meio dos desafios, nós estamos vivendo desafios tremendos financeiros por conta da situação do Brasil. Muitos irmãos. Falei isso no final do ano passado, lá por setembro. Eu falei, quando estávamos fazendo aquele trabalho com casais, eu disse assim, olha, por favor, vocês tomem cuidado com o que vocês gastam. Vocês se lembram que eu falei assim? Tomem cuidado com o que vocês vão gastar. Não é hora para gastar o dinheiro que não seja em pão. Vocês lembram que eu falei isso? E disse assim, e falei assim, muitos dos nossos vão perder o emprego. Isso é uma verdade. E aí? No meio dessas dificuldades todas, preste bem atenção. As dificuldades estão aí, todos nós estamos sujeitos às dificuldades, mas a ação do Evangelho, de Jesus na minha vida, me faz as coisas diferentes. Eu posso estar numa mais negra noite que eu não deixo de dormir. Secretário, diga amém. A mais escura das noites. Eu tenho convicção de que quando o dia raiar, a alegria vem pela manhã. Diferente de uma pessoa que não tem, que fica desesperado. Eu sei, eu estou falando para uma pessoa aqui, você é aquela pessoa. Estou falando para uma pessoa aqui que a irmã... Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu não vou dizer seu nome. Olha só, uma irmã de sangue tapeou o seu irmão e levou embora todos os recursos que ele ganhou com a indenização da fábrica. Já pensou? O que recebeu por uma indenização de quase 30 anos de serviço, numa ação com uma irmã de sangue, ela surrupiou todo o dinheirinho do irmão que está sentado aqui. É claro que providências têm que ser tomadas, mas eu digo para você, meu irmão, você que está me ouvindo, eu não vou falar seu nome, mas eu digo para você o seguinte, que a vida de Jesus, na sua vida, vai te levar a um sossego e um conforto certo de que, se você fizer assim, entregar a sua vida a Ele, por certo, Ele vai te levar a um estado muito agradável. Aleluia. Puxa vida. Esse evangelho que eu quero para a sua vida. É isso que eu quero para a sua vida. Eu não quero que você... Eu não estou preocupado com o seu carro do ano, eu não estou preocupado com a sua casa, eu não estou preocupado com a sua casa em Ubatuba, eu não estou preocupado com isso, porque me parece de que muitas pessoas, para dizer quando entrei no reino de Deus, eu tinha mais do que eu possuía hoje, que eu possuo hoje. Você ouviu o que eu falei? O pessoal lá do fundo ouviu o que eu falei? Quando eu cheguei no reino de Deus, quando eu fui chamado para o reino de Deus, eu tinha algumas coisas a mais do que eu tenho hoje. E aí você pensando que isso seja prosperidade, eu digo para você o seguinte, que não é. Que não é. Que pode até você perder ou deixar de ter aquilo que você tem hoje por conta do Senhor. Presta atenção nisso. O que Jesus nos promete
é uma vida tranquila, fruto do Espírito, alegria, paz, amor, domínio próprio, mansidão. É isso que ele não te diz. Olha, para você, preste atenção. Preste atenção. Ele não. Essa história de que se você dá, você vai receber muito mais, é texto da palavra com uma exegese inadequada. Quer dizer, a igreja não é uma bolsa de valores, que eu dou dinheiro e quero receber 100 vezes mais. Você está louco? A igreja não é bolsa, a igreja não é uma casa lotérica. A igreja, preste bem atenção, aquilo que você se dedica ao Senhor, olha, é por amor, é aquilo que o Lucas falou, é pura adoração, gratidão por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, e isso não precisa Ele me dar nada. Diga amém. Eu não preciso ter saúde, diga amém. Mais fraco, mas eu quero mais alto. Eu não preciso ter saúde. Eu não preciso ter dinheiro. Eu não preciso ter emprego. Eu não preciso ter amigos. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Eu vou parando por aqui, senão ninguém mais fala nada. Eu preciso dele na minha vida e acabou. É o que eu quero, e eu vou me embora. Eu cheguei agora falando para o Joaquim aqui, 65 anos, mais 15, não estou aqui. Alguém pode falar assim, não fale assim, que você me deixa em pânico. Deixa eu dizer para você, cara, olha, ainda que a minha casa terrestre, desse tabernáculo, está se corrompendo, está acabando. Mesmo, 65 anos, estou cada vez mais limitado e tal. Ainda que seja desse jeito, diz a palavra, nós temos um edifício feito não por mãos humanas no céu. Eu digo para você, presta atenção, muitos de vocês vão me ver morto, muitos de vocês, mas não é lamento e não é tristeza, é regozijo, porque eu estou com o Senhor para sempre com Ele, tendo aquilo que sempre sonhei na minha vida, a companhia dEle constante, junto dEle para sempre, cara. Olha, não preciso ter mais. Olha, é verdade, não. Dinheiro, essas coisas, por favor. Evangelho é dar, evangelho é se entregar, é se consumir, não é ter benefícios para uma vida, um pedaço de vida aqui e pronto, e me regalar com essas coisas. E aí, então, esse é o aspecto que eu queria dizer para todos nós que aqui estamos. E depois, eu acho que essa é essencial. Eu digo para você que todo esforço e todo trabalho, toda dedicação, com o ministério e com tudo mais, é para te colocar no céu. Te colocar no céu, você não ouviu, caramba. Como te colocar no céu? Te colocar no céu porque a palavra que nós pregamos, que não é minha, que é do Senhor, se você crê, você tem os benefícios dessa palavra. É verdade isto. Eu tenho segurança e certeza de que eu estarei no céu, não pela qualidade, não pela boa educação que talvez eu tivesse recebido. Não é isso, não. Não foi porque eu procurei ser uma pessoa ilibada, não é, deveria ser mesmo independente, até por conta da vida de Deus na minha vida. Mas eu estarei na glória com o Senhor, porque eu criei. É verdade. A fé é que fez toda a diferença. E quando nós pregamos a palavra, quando eu prego a palavra, e quando eu digo assim, o meu desejo é te colocar no céu, rapaz. Aquele voo eterno, fazendo uma figura, aquela festa do embarque no avião celestial. Eu vou dizer para você, é o regozijo. O que eu quero, em nome de Jesus, preste atenção, todos quantos estamos aqui, possamos todos nós, no dia da eternidade, estarmos com o Senhor para sempre. Amém? Isso é o que importa e o resto tem o seu significado muito menor. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 26. Versículo 12, para abreviar o que temos que falar. Eu só comunicar aos irmãos que o meu relógio parou, então eu posso sossegado porque eu posso falar muito, está parado o relógio. Está combinado? Está parado aqui lá. Parou, está aqui. O que eu vou fazer? Versículo 12 em diante diz assim, presta atenção, eu vou abreviar. Numa dessas viagens, Paulo falando, e ele estava diante do rei Agripa. Olha para mim, ele estava preso
E as pessoas, e não havia, por um constrangimento, Paulo foi preso. Ele não tinha o que acusar Paulo. E aí ele foi posto diante de pessoas importantes, e aqui nesse momento ele estava falando com o rei Agripa. E aí diz assim, ele estava falando com o rei, explicando, tentando explicar que ele não era devedor de coisa alguma. Ele diz lá, versículo 12, numa dessas viagens, indo eu a Damasco, contando o que aconteceu com ele, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E agora, levanta-te e põe-te em pé. E eu te apareci por isso, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como das coisas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei desse povo e dos gentios, e a quem agora te envio. Preste atenção. Até aí, preste atenção. Aqui nesse texto, no versículo que eu vou ler agora, esse texto, me parece que é a essência da pregação da palavra. Só dizer uma coisa para vocês, preste atenção. A palavra lá em Gálatas, só para você que ainda não sabe, a palavra lá em Gálatas, ela diz que a única maneira de que alguém pode receber o Espírito Santo de Deus é pela pregação da fé. A única maneira de alguém receber o Espírito Santo de Deus é pela pregação da fé. Sabia disso, Dirce? Está lá em Gálatas. A única maneira de receber o Espírito Santo é pela pregação da fé. Pregação da fé é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou falando das virtudes, estou falando do conselho de Deus. E aí, uma coisa extraordinária, milagrosa, a ação do Espírito de Deus vem em certas pessoas, em algumas pessoas, aquelas que estão com o coração aberto, e ele vem fazer morada nele. Ele recebe, pela pregação da fé, o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, o que ele se torna? Eu não ouvi. Filho. Veja bem, pela pregação da fé, o veículo que leva a pessoa a se tornar filho é quando se prega a fé e ele recebe, então, milagrosamente, o Espírito Santo de Deus. Nessa situação aqui, me parece, presta atenção, me parece aqui, essencialmente, a palavra de Jesus dizendo, essas palavras têm que ser comunicadas ao mundo. Eu resumi em 3 pontos aqui, aquilo que é o conselho de Deus. Que é que um homem, ele falou para Paulo, ele não aconselhou Paulo, ele disse, você faça isto, você prega isso. Num primeiro momento eu diria assim, ele dizia assim, eu te livrarei, versículo 17, eu te livrarei desse povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha, primeiro ponto, para lhe abrir, esses 3 tópicos é de um mesmo item, para lhes abrir os olhos e das trevas os converterdes à luz e o do poder de Satanás a Deus. Objetivo da pregação da palavra, presta atenção, Marcos. Objetivo da pregação da palavra, olha o objetivo aqui, qual é o propósito? Abrir os olhos daqueles que ouvem e das trevas eles sejam convertidos à luz e do poder de Satanás a Deus. E ponto. Depois nós seguimos nessa direção. Eu chamo, nesse primeiro momento, iluminação espiritual. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza de que aqui nesse ambiente que nós estamos, muitos foram iluminados. Quem concorda, diga amém. Mas eu também creio que muitos que aqui estão ainda não tiveram uma iluminação interior. Hein? Misericórdia. Presta atenção. Se você já foi iluminado, eu digo para você, olha, um grande benefício para aquele que foi. Aleluia. Mas eu creio, usando de toda sinceridade, que nem todos que estão aqui foram iluminados. E aí, alguém poderia falar assim, mas que iluminação é essa?
O que significa essa iluminação? Essa iluminação, e eu sempre trago, na oportunidade que eu tenho, eu trago sempre a explicação disso. Eu acho que eu fui muito bem educado. Eu acho que fui. Meu pai morreu cedo e minha mãe se esmerou lá. Nós ficamos em 5, meu pai morto, e a minha mãe, ela se esmerou. Eu acho que ela deu uma boa educação para nós. Eu sou bem educado? Dirce, eu sou bem educado? Muito bem educado. Muito bem ou pouco? Malemar, né? Tá bom. Mas ela me deu, e aí por conta dessa educação, porque a educação, presta atenção, a educação está parado mesmo. A educação, ela refreia o camarada. Por exemplo, você não está preso, presta atenção, você não está preso lá, presta atenção, você não está preso lá porque você teve certa educação. Porque se você tivesse nascido num ambiente totalmente hostil, semelhante aos presidiários, eu pergunto para você assim, você acha que você não estaria lá também? Presta atenção nisso. Eu estou dizendo que a educação, ela freia você. A educação não te leva a fazer coisas mais graves. Ela meio que circunda você e dá uns proibidos na sua vida para você não fazer coisas agressivas. Mas ela tem limites. Lembrando, você não está preso hoje porque você nasceu no lar que você está, no lar que você nasceu. Se você tivesse igual o meu, não se iluda. Se você tivesse tido a mesma educação desse bando, do pessoal que está lá, mas com muita possibilidade, você estaria lá também. A educação segura, eu fui bem educado, é verdade, isso me refreou algumas coisas e tudo mais, eu fui bem educado, eu acho que fui. E achava que entendia e sabia das coisas. Eu achava que eu conhecia Deus pela prática dos rituais que a minha mãe, extremamente preocupada, católica, muito católica, eu achava que com aquela educação que ela me deu, eu era uma pessoa esclarecida. Até aquele dia, um sábado à noite, eu entendi pela primeira vez na minha vida, como um flash, eu tive de fato a iluminação espiritual. Essa iluminação espiritual é alguma coisa que não tem como escrever, não tem como dizer, não tem como traduzir, mas é alguma coisa séria que mudou a minha vida. Há mais de 40 anos que eu tive, começou então a obra de Deus na minha vida, que eu tive a iluminação espiritual. Agora presta atenção. Você pode dizer assim, eu tenho iluminação, e eu não vou questionar, e nem vou querer provar, e nem contender com você, de que você de fato tem. Abra o outro texto, 2 Coríntios capítulo 4. E veja quem é que não quer que você entenda as coisas de Deus. 3 em diante. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 em diante. Eu estou olhando para vocês, presta atenção. Todo mundo olha para mim. Eu estou vendo alguns com sono. Ô Renan, pega uma porção de água que eu vou jogar água nas pessoas aqui, caramba. Ou você para com essa cara de peixe morto aí, ou eu vou jogar água em você, caramba. Está ouvindo bem? Pronto, acordou, melhorou. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim, mas se o nosso evangelho, olha aí, mas se o nosso evangelho, ainda está encoberto, ele diz assim, para os que se perdem está encoberto. Ô louco, presta atenção nisso. Ele está dizendo que a perdição é por conta do evangelho que está encoberto, que não está claro. Presta atenção. Quem não teve ainda a iluminação, essa iluminação espiritual que eu estou dizendo, essa iluminação, o evangelho está encoberto. E Jesus estava dizendo para Paulo, assim, olha, tem que pegar e pregar a palavra para que eles sejam iluminados,
para que eles tenham luz nos seus olhos, para que eles vejam e do poder das trevas se convertam ao poder da luz. Diga amém, rapaziada. Estou fazendo um esforço, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Tá bom? Alexandre, tudo bem, Alexandre? Tá certo você? Tá claro aí? Então vamos embora. Olha só, ele está dizendo que para aqui, rapaziada, para aqueles que se perdem, o evangelho está encoberto. Aí você fala assim, mas para mim não está encoberto. Eu digo para você o seguinte, a revelação de Deus muda até o meu apetite pelas coisas que eu experimentei na minha vida. Presta atenção. As coisas mudam integralmente, elas mudam totalmente, elas são mudadas. À medida que você tem a iluminação do evangelho. Mas se não tem, ele está encoberto, e agora vamos ver o responsável por isso. Ele diz lá no versículo 4, nos quais, para aqueles que estão encobertos, o Deus deste século. E quem é o Deus desse século? Eu não ouvi. Quem é o Deus desse século? Não é possível. O diabo não existe. Quem é o Deus desse século? Diabo. Sabe o que acontece? O que o diabo faz? Para que não haja iluminação e as pessoas tenham esclarecimento, o diabo, ele empana, ele esconde o evangelho para que as pessoas não venham a crer, rapaz. Esse quadro tem que mudar, porque esse quadro é um quadro de morte, porque é um quadro para aqueles que vão perder. Vou de novo, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Voltando lá para Atos 28, primeira parte, então preste atenção. O evangelho e toda a pregação é para que as pessoas sejam despertadas do sono. Eu falei que estavam dormindo? Falei 26? 26, né? 26. É 26. Eu estou dizendo o seguinte, presta atenção. Pregação do evangelho tem um objetivo primeiro, dado, palavra dita por Jesus. Ele disse aqui para Paulo, eu quero que você pregue, para que eles sejam despertados do sono, para que eles acordem, para que eles venham acordar. E eu, a despeito da minha boa educação, eu não era um homem iluminado, eu não conhecia as coisas de Deus. Eu não sabia de todo o processo, de todo o milagre, de todas quantas coisas eu vinha saber depois. Mas aquilo, naquela noite, houve algo de extraordinário e eu fui despertado. E neste acordar, eu nunca mais fui o mesmo, porque me despertou um interesse muito forte, muito grande. Evangelho, a pregação da palavra dita de Jesus, secretário, para as pessoas é que elas acordem. Toda essa camuflagem que o diabo faz do evangelho, ela tem um objetivo mortal, é levá-los à perdição e à não salvação. Essa é a primeira história. Diga amém se você entendeu. Para todos nós que estamos aqui, presta atenção, é essencial, é fundamental que você tenha esta iluminação espiritual. Diga amém, rapaziada. Está claro isso? Altair? Está claro, Altair? É essencial. Mas Jesus não parou nisso, ele diz assim. Ele diz assim, para abrir os olhos e das trevas se converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. Presta atenção, eu estou englobando tudo isso por conta da iluminação. E lembrando, preste atenção. Rapaziada, presta atenção. Eu não creio em homens fiéis e nem mulheres fiéis. Eu estou errado, secretário, estou errado. O secretário disse para mim que não estou errado. Eu estou dizendo nesta noite que eu não creio em fidelidade humana. Eu não creio. Eu não creio que uma pessoa possa, durante a sua vida toda, ele pegar, ser fiel. Por exemplo, no casamento, eu não creio que um homem que não conhece a Deus, cai de costas, ache ruim, eu estou pouco me importando. Presta atenção, mas é o que eu creio. Eu não creio que um homem que não conhece a Deus, ele seja fiel à sua esposa. Eu não creio que uma mulher que não conhece a Deus, ela seja fiel ao seu esposo. Eu não creio. É questão de tempo. Até o mundo diz,
Não existem mulheres difíceis, mas existem mulheres mal cantadas. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Já? Claro que ouviram. Não creio. É questão de tempo. A questão de tempo vai e leva a pessoa, porque não houve iluminação espiritual. Ele não percebeu que as coisas de Deus são incomparavelmente melhores e mais prazerosas do que todas as coisas do mundo, rapaz. Diga amém. Precisava dizer um amém melhor. É verdade. Não creio. Eu só creio que um marido se torna fiel e uma esposa se torna fiel quando ele conhece a Deus. Do contrário, se ele não tiver iluminação espiritual, quais? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Se um homem e uma mulher que não conhece a Deus, ele está no poder do diabo, no poder das trevas. Quando ouve o evangelho e ele acorda para a vida, ele tem então um poder, ele é transportado de um poder de trevas para o poder da luz, o poder de Jesus. Diga amém, rapaziada. Isso é uma verdade. Você, escute, presta atenção. Ciúme é uma coisa que arde. Ciúmes é uma coisa que incomoda. Ciúmes vem por conta de eu não confiar. Agora, se a sua mulher não conhece o Senhor, não é membro de igreja, não. Se uma mulher não conhece a Deus, eu digo para você que talvez proceda a sua inquietude. Se o seu marido não conhece a Deus, olha, você pode não querer admitir, mas é difícil que ele permaneça. Só pelo poder de Deus, só pelo poder de iluminação espiritual, só aqueles que foram iluminados, eles sabem da riqueza e da grandeza que Deus tem para nós, cara. Isso muda tudo. Isso é muito melhor. Para nós homens, muito melhor do que mulher. Viu bem? Muito melhor do que mulher. Puxa, eu não posso chamar as pessoas de jumentos, de burro. Eu não posso chamar porque isso é muito feio. Não cabe aqui, mas eu vou dizer para você. Diante da grandeza de Deus. Você falou hoje das músicas, cantamos lá. Como é que é a música que nós cantamos? Como é que é? Poderoso Deus, digno tu és, tu és santo. Ouça, meu irmão e minha irmã, todos os homens e todas as mulheres são criaturas. O Criador é muito maior que tudo isso, rapaziada. Em nome de Jesus. Só aquele que experimentou as coisas, esteve os seus olhos transformados e mudados, e ele teve esta percepção. Segundo o benefício que Jesus mandou fazer para pregar, qual é o benefício? Ele diz assim: a fim de que recebam a remissão dos pecados. Outro. Deixa eu dizer para você, meu irmão, meu amigo, todo mundo que está aqui, presta atenção. O objetivo da pregação da palavra é perdão de pecados. Eu vou repetir. O objetivo da pregação da palavra é perdão de pecados. É o Espírito de Deus convencer você de que o seu pecado está perdoado. Eu ia ler um outro texto, mas eu não tenho mais tempo, acabou meu tempo. Uma história, você se lembra? Daquela história que havia uma pessoa que estava numa maca, de Lucas 5. Lê em casa Lucas 5. Eu acho que é importante. Vai demorar um pouquinho mais, mas é importante. Abra para mim Lucas 5, por favor. Precisa ler. Vamos ler. A partir do versículo 17. Certo dia, ele estava ensinando
E achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado, meu Deus, e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Que tal você ouvir isso? Talvez você que entrou hoje aqui, ou mesmo você que já veio aqui, que tal ouvir isso? Hein? Isso é pouco? Presta atenção. Não sei se você veio uma, duas, três, é daqui, eu não sei. Você veio pela primeira vez, eu não sei. Mas não é muito importante e extraordinário você ouvir isto. Homem ou mulher, os teus pecados são perdoados? Quem quer aqui ter convicção e receber de fato o perdão dos pecados, diga amém. Todos nós. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este? Olha só o que eles faziam. Que diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Estavam certo. Estavam certo ou não estavam? Hein? Claro, Jesus é Deus. Cadê o testemunho de Jeová? Tem algum testemunho de Jeová? Não fala comigo agora não, leva para casa. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E de fato é mesmo. Eles tinham razão. Só que Jesus é Deus, então ele pode perdoar pecados. Diga amém. Claro que. Maurílio, você não falou amém. Fale, você é testemunho de Jeová, cachorrão? Ferrou você, caramba. Homens, os seus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é a mais importante? Dizer: os seus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Preste atenção. O que difere você do paralítico? Você acha que o paralítico merecia alguma coisa? Você acha que o paralítico é uma pessoa especial e por conta disso ele recebeu perdão dos seus pecados? Se ele, olha, ele é absolutamente igual a todos nós. Olha aqui, nenhuma condecoração especial para ele. Ele era um homem como você, como sou eu. E ele recebeu, nesse momento, 2 grandes benefícios. O primeiro? E o segundo? Eu não ouvi. 2 grandes benefícios. Primeiro? E o segundo? A cura. Qual é o mais importante dos dois? Claro que é, camarada. Ele foi curado, mas morreu. Não há registro bíblico de quando ele morreu, não sei, mas ele morreu. Você tem dúvida? Ele morreu. Ele teve 2 grandes benefícios. O primeiro, cura. Que legal, e nada contra a cura. Mas ele teve um segundo e principal benefício, que foi perdão dos pecados, que isto sim mudou a vida dele, a sua história para sempre. Preste atenção. Você e eu, e todos nós somos iguais a este moribundo. A grande ênfase, a grande verdade é, primeiro, Jesus, ele é Deus. Ele está capacitado a perdoar pecados. Diminuiu. Ele está capacitado, ele pode perdoar pecados. Amém. E uma terceira que você não deve esquecer, uma vez que você é igual, ele quer perdoar pecados. Eu quero te dizer, escuta você que está aí escondido atrás dos seus olhos. Eu quero que você saiba mais uma vez, de que Deus, Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar pecados. Presta atenção, que você não é diferente dele. E que ele quer perdoar o seu pecado.
Para isso, aí você me perguntaria, mas o que é necessário para isso? E a essência é simples assim, é crer na verdade que Ele perdoou o seu pecado. Que você foi a Ele e você recebe dele o perdão do seu pecado. Ah, mas eu não tive nenhum arrepio na minha história. É você crer. Você crê que Jesus é Deus? Amém. Você crê que Ele tem poder para perdoar o seu pecado? Amém. Crê que Ele quer perdoar o seu pecado? Amém. Amém. Se você crê nisso, eu vou dizer, você receba de Deus o perdão dos seus pecados. Amém. Simples assim, mas é assim mesmo. Perdão dos seus pecados. Quem é a pessoa que pode viver a sua vida? Presta atenção. Se está com condenação ou está condenado. Qual é a pessoa condenada que pode ser feliz? Existe alguma pessoa condenada feliz? Você não respondeu? Júnior, André, existe alguma pessoa que, estando condenada, ela possa ser feliz? Não tem jeito. E a grande verdade é porque creio. Eu pego o texto de Romanos 8, diz assim, o que diz Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que Jesus mandou Paulo pregar. Iluminação espiritual, remissão de pecados. É isso que tem que ser comunicado. Que o teu pecado tem perdão. Se você crer, tem perdão o seu pecado. Foi isso que o Senhor Jesus mandou Paulo pregar. Diga amém, rapaziada. Eu acho que se você crer, eu creio que se você crer, você vai embora hoje com o perdão dos seus pecados. Você vai experimentar do Senhor um flash, uma iluminação espiritual para ser livre daquilo que o diabo impediu da revelação do Evangelho. E um último ponto, presta atenção. Qual é o último ponto? Herança. Caramba! Eu vou sentar até aqui. Tá louco, cara. Cara, olha só a pregação da palavra. Iluminação. Você entender as coisas espirituais. Por favor. Cara, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não cria no Evangelho, mas agora eu creio. O que aconteceu? O Espírito de Deus me revelou. Iluminação é mudança. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai saber de coisas que você nunca soube. O objetivo, a ordem de Jesus para Paulo. E o segundo, aí, perdão. Estou pregando a palavra, rapaziada, eu estou te dizendo nesta noite que o seu pecado, por maior que seja de pedofilia, seja de adultério, seja de roubo, seja de mentira, presta atenção, se você crê, o seu pecado é perdoado, rapaz. E a última é a herança, meu Deus, dizer a esse povo, herança. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva promessa, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção, para você se crer, para uma herança incorruptível. Você quer essa? Ah, não, eu quero uma casa em Ubatuba. Eu quero o carro do ano. Não é Land Rover, como é que é? Land Rover? Land Rover, eu quero este carro. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Poxa, meu Deus do céu, 3 coisas. Olha, a pregação da palavra é para que você tenha luz, porque um dia me pregaram e eu não tinha, e eu fui convertido das trevas para a sua maravilhosa luz. É verdade, do poder de Satanás ao poder de Deus. Antes de conhecer o Senhor, eu era vendido à escravidão do pecado. Você sabe, meu nome é Eros, e esse nome foi uma maldição na minha vida.
Eros é erotismo. Cara, eu precisava fazer jus ao meu nome. Mas quando eu era homem de trevas, mas quando eu fui iluminado pela misericórdia de Deus, eu fui transladado, e aí lembrando o texto de Colossenses 1,13, que ele nos transportou, ele me transportou do império das trevas para o reino do seu filho, do reino do seu filho, do seu amado filho. Diga amém, rapaziada. Amém. E essa última para você, rapaz, pregação do evangelho. Se você crê, você tem uma herança no céu. Meu Deus do céu. Eu quero andar nas ruas de ouro. Cara, você quer andar em ruas de ouro, Lucas? Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero ter uma casa de esquina. Olha o traje do cara. Eu quero ter uma casa de esquina. Eu quero... Caramba! É muito mais do que isso. Fruto do Espírito é alegria, são coisas invisíveis, de muito maior prazer. O reino de Deus é para dar a você toda essa qualidade de vida e essa herança nos céus, em nome de Jesus. Pergunta-lhe, Paulo obedeceu? E é claro que ele não poderia fazer de outro jeito. Estou encerrando. Colossenses, capítulo 1. Veja se Paulo não fez tudinho conforme o Senhor mandou. Colossenses 1, versículo 12. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos. Paulo cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não? Ele não está falando de herança? Paulo cumpriu ou não cumpriu? Está aqui. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo de participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga amém. Amém. Cumpriu o que Jesus mandou ou não? Cumpriu? Você percebeu? E o versículo 14. Em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão ou o perdão dos pecados. Diga amém. Por essa pregação, por essa palavra, milhares de pessoas têm ouvido essa palavra e têm sido modificadas a sua vida. Iluminação espiritual, presta atenção. Iluminação espiritual, primeiro ponto. Segundo ponto, perdão de pecados. E o terceiro ponto, há uma herança. Para aqueles que creem, há uma herança reservada nos céus. Amém? Paulo perfeitamente cumpriu o que Jesus mandou ele fazer.